Olá, terceira série, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aula. Professor Euler, professor de matemática. E hoje estaremos dando continuidade nos nossos estudos. Hoje é dia 11, quinta-feira, né? 11 de março, quinta-feira. E iremos dar continuidade aí nos nossos estudos de matemática. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender muito mais sobre o plano cartesiano, né? Estamos estudando aí a reta e vamos aprender hoje como utilizar um pouco mais aí a reta no plano cartesiano, tá? Só lembrando que você está com seu material de apoio aí no seu lado, para você poder escrever as informações que o professor vai estar citando na aula de hoje, tá? Bom, nossa aula vai começar a partir de agora. Estarei minimizando a tela e gostaria que você acompanhasse do outro lado da telinha. E obrigado pela sua participação. Vamos lá, pessoal, para a nossa aula. Acompanhe aí. Ok, terceira série. Aqui com a tela minimizada, nós vamos agora começar a nossa aula, tá bom? Pegue aí o seu material didático, que nós precisaremos agora fazer algumas anotações, né? No seu livro, no seu caderno, ok? Então vamos começar a nossa aula. Professor, quais são as páginas que a gente vai estar estudando hoje? A gente vai estar fazendo aí a nossa aula. Bom, as páginas que a gente vai estar estudando são essas, ó, 53 a 57. 4 páginas onde vai estar incluso aí exemplos, conceitos e exercícios, tá bom? Então, eu quero que você pegue aí o seu material, né? De preferência o seu caderno por enquanto, que a gente vai fazer algumas anotações, ok? E depois, quando eu solicitar o livro, você já esteja com ele aí bem próximo para poder você acompanhar. Lembrando que o seu material tem que estar próximo de você, que nem como se fosse, né, uma aula aí onde você leva esse material dentro de uma mochila, ok? Beleza, vamos lá. Hoje a nossa aula ela vai ser falada sobre equação reduzida da reta, né? E na última aula que nós tivemos, nós falamos aí da equação geral, ok? E nós estudamos ela, a equação geral, de como é que é feito o processo para deixar ela, no caso, apresentável, né, no plano cartesiano. E hoje a gente vai falar da equação reduzida da reta. Mas, professor, o que é reduzir uma reta? Reduzir é deixar ela menor, certo? Onde você vai ter termos semelhantes e você vai agrupar os termos semelhantes. A equação reduzida, digamos assim, que fosse uma simplificação de uma expressão, né? Mas é claro que isso está ligado com ponto, né, no plano cartesiano. Bom, aqui nós temos a fórmula, né? Y é igual a mx mais n. Então, toda vez que você for fazer aí a equação reduzida, você tem que deixar nesse modelo, em função de y, tá bom? E quem é m, professor? E n. M e n são coeficientes, tá? O m aí nós temos o coeficiente m e o coeficiente n, representado por duas letras, né? Observem aí. O m, né, a letrinha aqui m, é o meu coeficiente angular, né? E o n, aqui, né, o n, é o meu coeficiente, nós chamamos de coeficiente linear, né? Bom, então temos o angular e o linear, certo? Temos esses dois coeficientes. O coeficiente angular, quando você for representar ele, por exemplo, for descobrir o valor do coeficiente angular, você tem que calcular o valor de m, ok? E coeficiente linear é quando você for calcular o valor de n. Tranquilo? Joinha, né? Beleza. Então, dado isso, vamos lá para mais um conceito. Na equação reduzida da reta na forma y igual a mx mais n, m representa o coeficiente angular, isto é, a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo das abscissas, no sentido anti-horário, né? E o que seria a tangente, professor? A gente aprendeu aí sobre tangente, né? Tangenciando, ou seja, não toca no eixo. Bom, então nesse caso, o que a gente vai trabalhar, o nosso modelo de estudo, está baseado nessa fórmula, né? Y é igual a mx mais n. Não esquecendo que essa aí é a equação reduzida da reta, tá bom? Então, se por acaso você tiver aí uma questão onde você tenha que responder qual é a equação reduzida da reta, nós temos aqui essa equação. Só lembrando que o m, né, para ser válida essa equação, o m ele tem que ser diferente de zero. Por quê, professor? Porque se ele for zero, aqui nós vamos ter uma função constante. Tranquilo? Joinha? Beleza, né? Bom, agora nós vamos começar a entender um pouco mais através da fórmula. Como é que eu calculo, professor, o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Nesse caso aí.
Bom, nós temos essa fórmula para fazer o cálculo, certo? Onde nós temos a tangente de alfa. Quem é esse alfa? Pode ser qualquer ângulo, né? Pode ser 30 graus, 45 ou 60 graus, ou muito mais. E a diferença entre esses dois pontos, né? Que nós temos aqui o ponto YB menos YA, que nesse caso são pontos de coordenadas, né? Do nosso plano cartesiano. A divisão deles com o ponto de XB e XA, né, a subtração aí dos dois elementos, vai ser igual a M. Mas quem é o M, professor? M é o meu coeficiente angular. Então, quando você for determinar o coeficiente angular, você precisa fazer somente a utilização aí, ó, dos valores, né, substituindo na nossa fórmula. Ok? Só lembrando que muitas vezes o nosso ângulo, o nosso YA, né, o YB ou XAYB, temos aqui esses valores sempre como zero, né? Algumas vezes. Quando não tem o outro lado do meu ponto da coordenada, nós temos sempre o YA e o XA como zero. Ok? Perfeito? Tranquilo, né? Bom, então a gente vai conseguir entender através de exemplos. E a gente vai também falar um pouquinho aqui sobre a equação do feixe de retas, tá? Deixa eu puxar aqui a minha tela para a gente ficar bem legal aí a nossa aula. Olha só. A equação do feixe de retas, ela é representada aí pela essa fórmula, né? Qual é essa fórmula aqui, professor? Essa fórmula é para determinar o coeficiente angular, né? E essa fórmula aqui, ó, está aqui abaixo, y menos y0 é igual a mr, aqui. Quem seria esse mr, né? Esse m é o coeficiente angular, vezes, né, o x menos x0. Perfeito. Se você for pegar o seu livro didático, deixa eu só pegar aqui para a gente acompanhar o conceito, ele define essa fórmula aí, né? Aí na página de número, deixa eu só colocar aqui para vocês. A definição dessa fórmula está aí na página 55, tá bom? Na equação do feixe de retas. Então, qual é a equação do feixe de retas, professor? É y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0. Esses valores, geralmente, eles vão ser dados para você calcular, né? E esse valor em relação ao feixe de retas, eles vão ser dados aí das nossas coordenadas, tá bom? Y menos 0, né? O y0 aqui nesse caso é o 0, né? Bom, então, feito isso, a gente vai começar a explorar essas fórmulas através aí de exemplos, tá? Quero que você siga aí comigo agora os exemplos aí que nós temos na nossa aula, tá bom? A explicação agora vai ser dada com exemplos. Vamos lá para os nossos exemplos da aula de hoje. Acompanhe aí os nossos exemplos. Nós temos aí esse exemplo aí está no livro didático de vocês, tá? Eu utilizei a atividade como exemplo, né? Uma atividade para você ter um modelo. Temos aí a primeira questão, ok? Dados os pontos A e B em cada item. A seguir, determine o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Professor, qual é a fórmula que eu tenho que utilizar para determinar o coeficiente angular? Só lembrando aqui, que essa aqui é a opção que nós vamos resolver agora, né? Então, a primeira questão, a letra A, na página de número 56, vamos ter aí como modelo para resolvermos, né, a seguinte situação. Aqui, ó. O M, né, que é da nossa fórmula. E a fórmula geral vamos ter YB menos YA sobre XB menos XA. Eu vou explicar aqui passo a passo para você ver como é que eles são encontrados ou feito aí a nossa análise, como é que eles são colocados na fórmula, né? Vamos lá. Olha só, nós temos aqui o YB. Quem é esse YB, professor? É o valor da minha coordenada, né? Então aqui nós temos YA e o YB é menos 14. Quem é o YA, professor? Lembrando que é menos, tá? Menos da fórmula. Quem é o YA? Menos 3. Só lembrando que aqui, menos 3 vai ter que ficar entre parênteses, né? Quem é XB, professor? XB é aqui, 2. Menos o XA. Quem é o XA? 4. Muito simples de a gente resolver. Agora é só substituir esses valores, né, na nossa fórmula. Substituindo os valores, vamos ter, o M, certo? Igual. Quem é YB? Menos 14, né? Menos da fórmula. YA, menos 3. Ok? Sobre XB. Quem é XB? 2. E quem é XA? Menos 4.
né? Menos da fórmula e 4 aqui, o que é o XA. Fazendo aqui agora as nossas operações, né? Aqui jogo de sinal, lembrando que aqui temos jogo de sinal. O M vai ser igual a menos 14, repete, menos vezes menos é mais 3. 2 menos 4 é menos 2, né? Agora, subtraindo aqui, ó, menos 14 mais 3, vamos ter M é igual a menos 11 sobre menos 2. Ah, professor, e agora? Agora, como os dois números estão negativos, né? Fazendo jogo de sinal, menos vezes menos vai dar mais. Então, nosso M vai ser igual a 11 sobre 2. O que a gente calculou aqui, professor? Nós calculamos o coeficiente angular, certo? A questão pede para a gente determinar o coeficiente angular. E se fosse determinar o coeficiente linear, professor? Bom, aí a gente ia ter que fazer de outro modelo, né? Mas por enquanto a gente vai falar somente de angular. Tranquilo, pessoal? Não foi difícil, né? Aí eu resolvi a letra A, né? Para você fazer o modelo, matemática é modelo, né? E aí você vai resolver a letra B, ok? Agora temos a segunda questão. Escreva a equação reduzida de cada item. Equação reduzida. Novamente, eu vou repetir. Equação reduzida, você vai reduzir a equação em função de y, tá bom? Então temos aqui a letra... Vou fazer a letra B, você vai resolver a letra A, tá? 4x menos y menos 10 igual a 0. Nós temos que isolar quem? O y, tá? Então, isolando o y, nós vamos ter, tá aqui a nossa equação, tá? E menos y, tá aqui ele, ó, igual, menos 4x. Por que menos 4x, professor? Porque o 4x estava positivo, ele passa para o segundo membro negativo. Menos, menos 10 estava positivo, ele passa para o segundo membro negativo, mais 10. Bom, agora que nós deixamos a equação aqui em função de y, nós vamos ter que fazer a multiplicação, multiplicando aí o valor por menos 1, ok? Agora, multiplicando por menos 1 toda a equação, nós vamos ter y igual a 4x menos 10, né? Essa aqui é a nossa... Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos a equação reduzida, tá bom? Essa aqui é a equação reduzida. É nela que nós estamos trabalhando, tá bom? Então, observe que nós chegamos aqui nessa equação 4x menos y menos 10 igual a 0. E fomos fazendo aqui a forma de isolamento, né, em relação à variável y, certo? E deixamos ela aqui na fórmula. Lembrando que a fórmula é y igual a m, né? X menos o valor aqui nós temos, geralmente é o n, né? Então aqui nós temos a fórmula reduzida, tá bom? A nossa equação reduzida. Ok? Então eu resolvi aí para vocês a segunda questão, a letra B, da página de número 56. E vocês irão responder a letra A, tá bom? A letra A segue o mesmo modelo, tá bom? Agora nós vamos resolver aí o próximo item, né? A próxima questão. Vou deixar a terceira questão para vocês. É uma questão bem simples também. Você vai analisar o gráfico e através da análise do gráfico você vai retirar as informações e resolver a letra A, B e C. Beleza? Agora vamos para a quarta questão. Obtenha aí a equação reduzida da reta que passa pelo ponto 2 e 5 e tem inclinação de 60 graus com o eixo X, né? Bom, então fazendo aí a nossa resolução, nós vamos ter o seguinte, ó, que a nossa coordenada aqui A é 2 e 5 e a tangente, né, que passa pelo ponto aí, nesse caso 60 graus, é a tangente de 60 graus. E aí é só a gente substituir naquela fórmula que eu mostrei para vocês agora há pouco, né, da equação reduzida. Então, aqui, ó, para determinarmos esse valor, o que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para você fazer o que? Determinar a equação reduzida, né? Então, temos o valor y menos y0 é igual a m vezes x menos x0, né? E quem é esse m aqui, professor? O m, ele é o que? Ele é a tangente de 60 graus, correto? Então, tranquilo. Então, substituindo os valores, ó, y menos y0, ou seja, minha coordenada aqui em relação ao ponto A é 5, né? Então, y menos 5, igual a m. Quem é m? É tangente de 60 graus, vezes x menos x0. Quem é x0? É 2, ou 2 aqui, né? Menos é da fórmula. Perfeito. Substituímos agora os valores. E agora é só resolver a nossa equação, né? Y menos 5 vai repetir. Igual, qual é a tangente de 60 graus? Raiz de 3 vezes x menos 2. Observem que aqui, ó, eu já posso fazer a multiplicação aqui através aí daquela propriedade da matemática chamada distributiva, né?
onde o raiz de 3 vai multiplicar com x e o raiz de 3 vai multiplicar com menos 2, tá bom? Aplicando a distributiva, nós vamos ter o seguinte, ó, que a raiz de 3 vezes x vai dar raiz de 3x, menos raiz de 3 vezes 2 vai ser 2 raiz de 3. E o 5 que estava negativo, ele passa para o segundo membro positivo, né? E aqui temos a nossa equação reduzida, tá bom? Então, raiz de 3x menos 2 raiz de 3 mais 5 é a nossa equação reduzida. Mas, professor, o senhor falou que tem que ficar no formato y igual a mx mais n. Não, pessoal. Esse formato aqui não é diferente de mx mais n. Só lembrando que esses dois números aqui, ó, eles podem ser somados, né? Nós podemos somar ele aqui fazendo o cálculo de aproximação. E aí vamos ter o formato que nós aprendemos aqui na aula de hoje. Tranquilo? Bem simples, né, pessoal? Agora vamos resolver aqui, ó, mais um item, né? Temos a quinta questão, quero que você acompanhe aí. A quinta questão nós temos a letra A, tá bom? Vamos fazer a leitura e você vai acompanhar aí, ó. Determine o coeficiente angular m, né? E o coeficiente linear n das retas cujas equações são: letra A, 9x menos 2y menos 1 igual a 0. Agora ele quer que você determine o coeficiente angular e o coeficiente linear, ou seja, o m e o n. E como é que eu vou fazer, professor, aí a resolução? Qual é a fórmula que eu tenho que seguir? Bom, é muito simples. Você vai fazer aqui primeiro você tem que reduzir a nossa equação, né? Então, reduzindo a equação, vamos ter menos 2y igual a menos 9x. Ó, lembrando que o 9x estava positivo, passa para o segundo membro negativo. E o menos 1 estava negativo, passa para o segundo membro positivo. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos reduzir essa equação, né? Fazendo como? Multiplicando toda essa equação aqui por menos 1, nós vamos transformar ela numa equação positiva, né? O que era positivo, negativo fica positivo e o que era positivo vai ficar negativo. Só lembrando que nós estamos trabalhando aqui para transferir, né? Ou colocar aqui o valor da variável positivo, ok? Beleza. Então fizemos aqui a multiplicação por menos 1. Então menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. Menos 9 vezes menos 1 vai dar 9. E menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. E aí agora o que a gente vai fazer o que, professor? Vamos dividir o y aqui, ó. O 2 que está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, né? Então vamos ter 9 sobre 2x menos 1 sobre 2. Essa aqui é a nossa equação reduzida, ok? Mas já determinamos aqui o valor de m e de n? Não. Mas nós aprendemos o seguinte, que o coeficiente m, ele acompanha a variável x. E o coeficiente n, ele é um termo independente aí. Se nós pensarmos aí na equação afim, né? Lembra da equação afim? Onde você tinha lá ax mais b? Quem seria o a? O a é o termo dependente, né? E o b é o termo independente. O que quer dizer isso, professor? Que o termo que acompanha a variável é o termo dependente. E o termo que não acompanha a variável, que nesse caso é o x, ele é independente. Aqui não é diferente. Coeficiente angular é o valor, é o número que acompanha a variável x. E o termo independente, nesse caso, que seria o coeficiente linear, que é o valor que não acompanha o x. Ou seja, não tem variável. A variável aí é zero, né? Bom, então nesse caso aí, ó, nós temos 9 sobre 2, o meu coeficiente angular, ou seja, m é igual a 9 sobre 2 e n é igual a menos 1 sobre 2. Só para confirmar, m é igual a 9 sobre 2, ó, só lembrando que o 9 sobre 2 ele é o número que está antecedendo a variável e menos 1 sobre 2 é o nosso n, ok? Fizemos aí a letra A, agora eu vou deixar para você fazer a letra B. Ok? A letra B é com vocês. Bom, então, pessoal, vocês observaram aí na nossa aula que existem aí definições, né, e fórmulas para ser seguido. Lembre-se que a matemática trabalha com modelos matemáticos, né? Então, existe aí a situação real, né? E nós aplicamos através do modelo matemático a utilização desse modelo real. Por exemplo, onde é que eu utilizo essa fórmula aqui, professor? Bom, quando se fala aí de plano cartesiano, nós estamos falando de resolução de equação. Então, nesse caso, a resolução, ou seja, as soluções possíveis,
para essa equação é 9 sobre 2 e menos 1 sobre 2, né? Essas aí são as nossas resoluções, né? Que nesse caso aí, ou soluções, que nesse caso é o valor de m e o valor de n. Eu acredito que você lembra da equação afim, da equação de segundo grau, sobre zero da função. Vocês lembram disso? Se você não lembra, o professor pode estar lembrando para vocês aqui, ó. Por exemplo, na função afim, né, que é a função de primeiro grau, função polinomial de primeiro grau, você tem lá que o seguinte, que para encontrar o zero da função, basta você substituir na função o f de x, né, por zero. E aí você determina o ponto que toca no eixo de x, correto? E de y você iguala a equação a zero, né? E aí você determina o valor que toca no eixo de y. A mesma coisa se aplica aí para a função quadrática, né? E aqui não é diferente, né? Aqui nós temos o valor de m, 9 sobre 2, e o valor de n, menos 1 sobre 2. Quando você substituir esses valores aqui na nossa equação, você vai ter a confirmação dessa solução, ou seja, vai ser verdade essa igualdade, somente para esses dois valores aqui. Se você colocar qualquer valor aqui nessa equação, não vai dar certo, tá bom? Mas como assim, professor? Se pegarmos aqui, por exemplo, ó, 9 vezes 9 sobre 2 menos 2 vezes o valor de y, que nesse caso aqui está sendo reduzida, né? Tá aqui, ó, observe a equação aqui, ó. Quando você coloca aqui 9 sobre 9 sobre 2, você tem 9 vezes 9 é 81, dividido por 2, né? Menos 1 sobre 2. E aí você vai chegar na equação principal, que nesse caso é a primeira aqui, né? Beleza? Tranquilo? Bom, agora a gente vai explorar um pouquinho mais aí o livro didático para a gente verificar o que vocês terão que fazer, né, na aula de hoje, na nossa utilização do livro, tá bom? Nós exploramos aí com vocês as questões do livro didático, tá? E vocês podem acompanhar essas questões aí no seu livro, ok? E a gente falou aí no começo da aula que nós iríamos explorar a página de número 53, né, até a 55. Agora eu vou fazer aqui uma análise na página 53, porque a gente não teve aí, como se fala, não teve assim uma ligação direta na nossa aula aí nessa página, né? Então a gente vai complementar aí a nossa aula fazendo uma simplificação do que a gente estudou aqui, tá bom? Acompanhe aí. Ok, pessoal, aqui com o nosso livro didático, né, em mãos aqui, ó, você pode acompanhar aí o nosso material que nós precisamos para responder as questões na página de número 53, tá? Equação reduzida da reta foi o nosso assunto de hoje. Nós falamos aí sobre a fórmula geral, né? E nós temos aqui, ó, a seguinte situação. Vamos mostrar agora como podemos obter a equação reduzida da reta por meio da equação geral da reta. Considere esta equação geral, x menos y menos 1 igual a 0, isolando o y, né, ou seja, colocando aqui a função em favor de y, né, x menos y menos 1 igual a 0, então menos y igual a menos x menos mais 1, y igual a x menos 1, equação reduzida da reta. Responda a questão proposta. Essa equação está escrita na forma do qual tipo de função? Bom, queremos saber aí qual é o tipo da função aqui, somente essa parte aqui, ó, y igual a x menos 1, está escrita, né? Queremos saber. Acredito que vocês estudaram aí nas séries anteriores sobre tipo de funções, né? Estudaram aí a função afim, função quadrática, função composta, função inversa, todos os tipos possíveis de funções. E hoje estamos fazendo aí uma breve revisão só para você ver como é que é feito o estudo matemático, a abordagem, né? Você começa lá no ensino básico e vai fazendo fechamento aqui no ensino médio, na terceira série, por exemplo, né? Então, nós temos aqui, ó, y igual a x menos 1, né? Que tipo de função é essa? A gente estuda, né, aí em matemática, os tipos de funções. Então, eu vou citar algumas aí, ver no qual se encaixa essa função. Vamos começar com a função afim, né? A função afim, ela é dada no tipo f de x, né? É igual a x, né? A x mais b, ok? Ou menos b, depende aí da função. Então, ax, o que significa ax? Com a diferente de 0, né? A função linear, né? A função linear, onde nós temos a função diretamente, nós temos f de x é igual a ax, né? A função constante, f de x é igual a x, né? F de x é igual a x. Bom,
Então vamos lá, só revisando novamente, né? A função afim vai ser f de x é igual a x mais b, né? Com a diferente de zero. A função constante nós temos o f de x igual a b, né? A função linear temos f de x igual a x, né? Com a diferente de zero. E a função constante, o f de x igual a b, ok? Beleza, dadas essas funções. A função quadrática a gente não vai nem citar, que nesse caso, para ser função quadrática, teria que ter aqui o expoente 2, né? Então, observando aí as funções que eu citei acima, ou agora há pouco, qual função se encaixa nesse modelo aqui? É a função afim. Por quê? Nós temos o f de x, que é a mesma coisa que y, né? O ax, quem é o a? O a é 1, né? O x temos aqui e o nosso valor de b é menos 1. Então, respondendo essa pergunta aqui, ó, essa equação está escrita na forma de qual tipo de função? Você vai responder função afim, né? Letra B. Qual é o gráfico no plano cartesiano de uma função de f de domínio em contradomínio, ou seja, de reais em reais, definida por y igual a f de x igual a x mais b? Pessoal, essa aqui, ó, é muito fácil. O gráfico de uma função afim é dado por quê? Por uma reta, né? Então, qual é o gráfico aí dessa função? É uma reta. Então, não esqueça aí que o gráfico de uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau, polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta, tá bom? Letra C. Qual é o significado de A em Y igual a f de x, que é igual a x mais b? Bom, na primeira série, provavelmente, vocês estudaram aí sobre essa função, né? E lá vocês aprenderam função afim, eu tenho certeza que aprenderam, eu espero que tenham aprendido, né? Que na função afim existe a taxa de crescimento, né? Ou aí na nossa função também temos a variação, né? Então, nesse caso, taxa de crescimento e variação, a taxa de crescimento é o valor que acompanha o x, né? E a taxa de variação em relação ao valor b. Então, qual é o significado de A? É a taxa de quê, pessoal? Que eu acabei de falar. É a taxa de crescimento, né? Então, aqui o A, ele significa nessa função, né? De y igual a f de x, a taxa de crescimento, tá bom? Então, você vai completar aqui a letra C. Bom, então, revisando novamente aqui, ó. Essa equação é escrita na qual forma? Na forma de função afim, né? A letra B, qual é o gráfico? É uma reta. E a letra C, a taxa de crescimento, tá? Beleza? Bom, e aí a gente vai só passar aqui um pouquinho nas páginas, né? Pra gente ver, olha, a equação da forma y igual a mx mais n é denominada a equação reduzida, né? Essa equação aqui, marquem ela aí bastante, porque a gente vai precisar bastante dela, tá? E as demais aqui, os demais, olha, m também, o coeficiente angular da reta e n, o coeficiente linear, geometricamente representado está aqui, ó, né? O coeficiente angular, né, nós temos aqui, e o coeficiente linear, né? O coeficiente angular nós temos em relação a pontos y, a e x, a, e o linear y, b e x, b, né? Observe que a diferença aí, a divisão dos dois, nós vamos ter aí o valor m, né? E onde é que está esse m, professor? O m é justamente esse intervalo, não, né? Esse preenchimento aqui, o ângulo que forma com eixo. Tranquilo? Bom, então nós fizemos o nosso estudo aqui, né? Fizemos o estudo aqui também, né? Sobre o eixo. Ah, gente, isso aqui é importante, né? Observe aqui, ó, que a reta ela está paralela ao eixo de x, né? Nós temos o que? Quando a reta é paralela ao eixo das abscissas, nesse caso o ângulo que a reta forma com o eixo da abscissa é alfa, que é igual a 0 graus, né? Então tangente de alfa é igual a 0. Nesse caso, por que é 0? Porque não toca no eixo de x, correto? Quando a reta é perpendicular ao eixo das abscissas, nesse caso o ângulo é 90 graus, ou seja, toca em apenas uma parte aí da nossa reta no eixo de x, correto? E aqui no feixe de retas, vocês podem ver, tem um ponto P, né? Que é um ponto de intersecção das retas, né? Só lembrando que a reta ela pode ter infinitos encontros, né? Infinitos encontros. Ok? Tranquilo? Beleza, então nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Vou deixar a atividade para vocês. Vamos lá para as atividades agora. As atividades de hoje, para nossa aula de hoje, para vocês fazerem, ó, livro didático, página 56 e 57, questões 1, letra B, 2, letra A, 3, né? 5, letra B e 6. O livro de atividades, a página 17 a 19, a questão 6 a 10, tá bom?
vocês vão resolver essas questões aí para o professor enviar no WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida estarei aí pronto para lhe atender. Um grande abraço, fique todos com Deus e até o nosso próximo encontro, que será sexta-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela participação, tá? Aguardo a participação de vocês agora. Tchau, tchau.